A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Se você já passou por noites escuras, ouviu vozes de acusação na mente, sentiu vontade de desistir e achou que ninguém mais poderia te socorrer, fique comigo até o fim desse testemunho. Eu também cheguei ao ponto de pensar que não havia saída, mas foi justamente ali, na beira do abismo, que o Senhor Jesus entrou em cena e mudou toda a minha história. O inimigo tentou me destruir, tentou arrancar minha vida e a da minha família, mas a mão poderosa de Deus se levantou e mostrou que ainda havia promessa, ainda havia misericórdia e ainda havia esperança para mim. Me lembro de um tempo em que eu achava que já não havia valor em mim. Eu caminhava pelas ruas como quem anda sem rumo, o coração pesado, a mente confusa, e cada pensamento parecia um peso de toneladas sobre os meus ombros. Não eram só problemas financeiros, nem apenas as doenças que cercavam a minha família, era algo mais profundo, uma voz constante dizendo: você não vai conseguir, você não tem mais jeito, você não tem mais saída. Quantas vezes eu entrava em casa, e o silêncio era tão pesado, que parecia gritar mais alto do que qualquer barulho. O inimigo sabia como me ferir. Colocava pensamentos de derrota, alimentava medos. Lembrava erros do passado, e eu acreditava que realmente estava condenado. Foi nesse tempo que comecei a perceber como o adversário é astuto. Ele não se contenta em nos ver caídos, ele quer nos ver destruídos. Muitas vezes eu acordava no meio da madrugada com uma angústia sufocante, sentindo como se alguém estivesse apertando meu pescoço, como se minha vida fosse acabar ali mesmo, no escuro do meu quarto. E em meio a esse desespero, irmãos, eu comecei a clamar, mesmo sem forças. Não eram orações bonitas, não eram palavras bem elaboradas, às vezes tudo o que eu conseguia dizer era: Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. E é justamente aí que a misericórdia de Deus se manifesta. Quando a nossa boca já não consegue falar, o Espírito geme por nós. Quando nosso coração parece quebrado em mil pedaços, ele recolhe cada caco e começa a reconstruir. Uma madrugada, depois de mais um desses dias em que parecia não haver saída, eu me ajoelhei e chorei como uma criança. O quarto estava escuro, mas de repente senti uma presença tão forte que não era humana. Não era medo, não era desespero, era paz. E essa paz foi entrando devagar como coemiabra. Uma janela num quarto fechado, e uma brisa suave vai tomando conta. Eu não ouvi voz audível, mas dentro do meu coração, bem claro, algo dizia: ainda tenho uma obra contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Naquela hora, irmãos, eu entendi que Deus não tinha me abandonado. Ele estava só esperando o momento em que eu dobrasse os joelhos de verdade. E ali começou uma transformação que até hoje eu não consigo explicar em palavras. No outro dia, ainda abatido, fui para a reunião na congregação. Não queria nem ir, confesso, mas algo dentro de mim dizia: vai, porque hoje eu vou falar contigo. Cheguei cansado, de cabeça baixa, mas quando entrei e ouvi o primeiro hino soar no órgão, meu coração se quebrou de uma forma que não sei explicar. Era como se cada nota musical fosse uma gota de bálsamo caindo dentro da minha alma ferida. O cooperador que atendeu o culto subiu ao púlpito e, antes de abrir a palavra, orou de uma forma tão simples que parecia estar falando exatamente comigo. Quando a palavra foi aberta, irmãos, eu quase não acreditei. Era como se alguém tivesse narrado todos os meus dias de angústia e colocado dentro da Bíblia. A exortação foi clara: ainda que o inimigo tenha se levantado contra ti, não temas, porque o Senhor é o teu refúgio, e Ele pelejará por ti. Naquele momento não consegui me segurar, e as lágrimas vieram como um rio. Quando terminou o culto, alguns irmãos vieram me abraçar, e parecia que cada aperto de mão era uma confirmação de que Deus estava ali. Uma irmã se aproximou e disse baixinho: Deus mandou te dizer que você não vai morrer nessa prova. O Senhor ainda vai te levantar e te usar na obra dele. Eu não conhecia aquela irmã, nunca tinha conversado com ela, mas aquelas palavras caíram como fogo dentro do meu peito. Voltei para casa ainda chorando, mas não era mais um choro de desespero, era um choro de esperança. Naquela noite, ao deitar, percebi algo que não acontecia há muito tempo. Consegui dormir em paz. Pela primeira vez em meses, acordei sem aquele peso esmagador na mente. Entendi que quando o Senhor visita a alma, Ele não dá só palavras, Ele dá descanso. Eu ainda estava no meio da prova, as contas ainda não estavam pagas, a enfermidade ainda rondava minha casa, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu sabia que não estava mais sozinho. É por isso, irmãos, que hoje começo esse testemunho com tanto temor e gratidão, porque o inimigo quis acabar com a minha vida, mas foi nesse vale escuro que Deus me mostrou a luz. Mas
brilhante. Foi na hora mais difícil que ele me deu a maior certeza que sua presença é real e que sua mão é poderosa para socorrer. Depois daquele culto em que Deus falou tão claramente comigo, parecia que um novo tempo começava a nascer dentro da minha alma. Mas a caminhada não foi fácil. O inimigo, quando vê que alguém recebeu uma visita de Deus, tenta redobrar as forças para derrubar outra vez. Eu percebia isso porque, ao mesmo tempo em que saí renovado daquela reunião, no dia seguinte, já vieram as tentações, as acusações e os problemas tentando me sufocar novamente. O adversário não se conforma quando uma alma se levanta. Ele usa palavras, pensamentos, situações e até pessoas para tentar apagar a chama que Deus acendeu. Foram dias em que, a cada manhã, eu tinha que decidir se acreditava no que meus olhos viam ou no que meu coração sentia de Deus. E, irmãos, muitas vezes meus olhos só enxergavam dor. Lembro de um certo dia em que não tinha nada dentro de casa para dar de almoço às crianças. O dinheiro não chegava, o trabalho não aparecia e eu me sentia o pior dos pais. Saí andando pelas ruas, olhando para o chão, tentando entender como um servo de Deus podia estar passando por tanta humilhação. Foi nesse momento que ouvi dentro de mim aquela voz maldita do inimigo. Acaba com isso. A tua vida não tem mais sentido. Você é um peso para a sua família. Naquele instante, uma raiva misturada com desespero tomou conta de mim. Pensei em fazer uma loucura. Mas, como porque exatamente na hora em que eu olhava para uma esquina, sem saber para onde ir, um irmão da igreja passou de carro, parou e me chamou. Irmão, entre aqui. Deus mandou eu parar para você. Eu não tinha coragem de contar o que estava pensando, mas aquele convite foi como uma mão estendida do céu. Ele me levou até a casa dele, me ofereceu comida e ainda colocou no meu bolso um valor para eu levar para casa. Enquanto fazia isso, disse apenas: não é meu, é do Senhor. Elman, eu te entregar. Voltei para casa com lágrimas descendo pelo rosto e um nó na garganta. Quando cheguei, minha esposa estava com os olhos marejados, tentando disfarçar a tristeza diante das crianças. Coloquei a sacola de alimentos sobre a mesa, e naquele momento todos nós choramos juntos. Não foi apenas a comida que encheu nossos pratos. Foi a certeza de que Deus estava cuidando de cada detalhe. Quantas vezes, irmãos, o Senhor manda socorro no último minuto, quando já não há mais esperança humana? Foi exatamente assim que aconteceu. Mas o inimigo não desistiu. Ele começou a atacar pela saúde. Minha esposa começou a sentir dores estranhas, e os médicos não conseguiam descobrir o que era. Foram idas e vindas ao hospital, exames e mais exames, mas nenhum diagnóstico. Enquanto isso, o medo crescia dentro de nós. Eu deitava à noite e ficava olhando para o teto, imaginando o que seria da minha vida se ela viesse a faltar. Nesses momentos, a mente era atacada com pensamentos de morte e desespero. Mas mais uma vez, foi no culto que Deus renovou minhas forças. Num domingo à tarde, fomos para a reunião de jovens e menores. Eu estava cabisbaixo, tentando esconder a preocupação. Mas, logo no começo, os jovens começaram a cantar um hino que dizia: não temas, porque eu sou contigo. Foi como se cada palavra fosse escrita para mim. No recitativo, uma criança se levantou e recitou um trecho da palavra que falava exatamente sobre confiar no Senhor nos momentos de enfermidade. E eu olhava para aquela criança e sentia que não era apenas uma voz humana, mas o próprio Deus, usando os pequeninos para falar ao meu coração. Naquela mesma reunião, o cooperador abriu a palavra em Isaías, onde diz: ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Quando ouvi isso, foi como se uma corrente fosse quebrada dentro de mim. Eu compreendi que o inimigo podia tentar amedrontar, mas a nossa vida não está nas mãos dele. Quem dá o último diagnóstico é o Senhor. Voltei para casa, fortalecido, e na mesma semana, sem explicação médica, as dores da minha esposa simplesmente desapareceram. Até hoje os médicos não sabem o que houve, mas eu sei. Foi a mão do Senhor que passou sobre ela. Essas experiências começaram a mudar meu modo de enxergar a vida. Antes, eu só via os problemas e me desesperava. Agora, mesmo diante das lutas, comecei a enxergar os sinais de Deus em cada detalhe. Aprendi que muitas vezes o Senhor permite que a prova venha, para que possamos sentir a sua mão, nos sustentando, e como é bom sentir que não estamos sozinhos. Certa noite, depois de mais uma vitória que o Senhor nos deu, fui para a oração na igreja. A reunião era simples, com poucos irmãos, mas a presença de Deus enchia o lugar. Durante a oração, senti uma força tão grande que não pude ficar em pé. Dobrei os joelhos e comecei a chorar sem parar. Foi ali que Deus me selou com o dom de línguas. As palavras fluíam sem que eu entendesse, mas meu coração queimava de alegria. E eu não sabia explicar
mas sabia que era o Espírito Santo intercedendo por mim. Aquela experiência foi a confirmação de que o Senhor estava me renovando, me preparando para algo maior. Depois daquele dia, nunca mais fui o mesmo. A cada culto, a cada oração, eu sentia a presença de Deus de forma mais viva. O inimigo ainda tentava sim, com tentações, acusações e dificuldades, mas já não tinha a mesma força. Porque dentro de mim havia algo maior. A certeza de que eu tinha sido alcançado pela graça. E quando essa certeza entra no coração, nada pode apagar. Por isso, se você está ouvindo esse testemunho e sente que sua vida está cercada por problemas, não desanime. Talvez você olhe para os lados e não veja saída, talvez as vozes digam que não há mais jeito, mas eu sou prova viva de que quando o homem não tem solução, o céu ainda tem. Deus é especialista em agir quando tudo parece perdido. Ele socorre no último minuto, sustenta no momento da queda e da vitória, no tempo certo. As provas que eu estava enfrentando me ensinaram algo que até então eu não compreendia. O inimigo não se contenta em nos atacar apenas no corpo ou nas finanças. Ele mira principalmente a nossa mente. Porque se consegue aprisionar o pensamento, consegue paralisar toda a nossa vida. Eu percebia isso nos dias em que acordava com vontade de lutar, mas bastava uma lembrança, uma palavra dura ou uma acusação dentro da minha cabeça, para que todas as forças fossem embora. Era como se uma sombra me seguisse, dizendo o tempo todo que eu não valia nada, que eu não era digno nem mesmo de estar na casa de Deus. Quantas vezes entrei no salão de culto e, mesmo sentado entre os irmãos, me sentia como se fosse o único perdido ali dentro. Mas foi justamente nesse tempo de batalha mental que o Senhor começou a me mostrar que sua palavra é mais forte do que qualquer pensamento de derrota. Em uma noite de busca de dons, me ajoelhei sem expectativa, apenas querendo sentir um pouco da presença de Deus. A igreja estava em silêncio, todos em oração quando senti como se um peso saísse das minhas costas. De repente, uma paz tão profunda tomou conta de mim que não consegui me conter. Comecei a glorificar a Deus em voz alta. Algo que eu não fazia há muito tempo. Foi nesse momento que uma promessa foi confirmada ao meu coração, que o Senhor me usaria para testemunhar sua obra. Para ser boca de Ele em momentos oportunos. Essa promessa foi como uma chama acesa dentro de mim, mas logo depois o inimigo veio tentando apagar o fogo. No trabalho, começaram perseguições. Pessoas que antes me tratavam com amizade passaram a olhar com desconfiança, a levantar calúnias e até a tentar me prejudicar diante dos chefes. Eu chegava em casa angustiado, pensando em desistir daquele emprego, mas cada vez que me ajoelhava em oração, o Senhor me mostrava que era preciso permanecer firme. E como é maravilhoso quando Deus toma a frente da batalha. Por candeia, de maneira inesperada, um dos que mais me perseguiam caiu em si e veio pedir desculpas. Ele mesmo disse: "Não sei por que eu implicava tanto com você, mas hoje vi que você é diferente." E isso me incomodava. Naquele instante percebi que não era contra mim, era contra a presença de Deus em minha vida que o inimigo se levantava. Enquanto isso, em casa, o Senhor continuava a operar. Uma das minhas filhas adoeceu de repente e foi levada ao hospital em estado grave. Os médicos não davam esperança, diziam que a situação era complicada demais, mas eu me lembrei das palavras que o Senhor já havia me falado. Não temas, porque eu sou contigo. Fui movido a joelhos ali mesmo, no corredor frio do hospital, e comecei a clamar. Não me importei com quem estava olhando, não pensei se iam me criticar. Apenas dobrei os joelhos e disse: "Senhor, se for da tua vontade, devolve a saúde da minha filha." Enquanto eu orava, senti como se uma mão pousasse sobre o meu ombro, e uma voz suave dissesse: "Ela não vai morrer, ela vai viver para testemunhar." Naquele mesmo dia, os sinais começaram a mudar. O que era crítico passou a melhorar. Os aparelhos mostravam avanços, e os médicos, sem entender, disseram: "Não sabemos explicar, mas está acontecendo algo diferente." Eu sabia o que estava acontecendo, era o poder de Deus em ação. Depois de alguns dias minha filha recebeu alta, e quando a vi sair andando pela porta do hospital, meu coração se encheu de gratidão. Eu sabia que estava vivendo um milagre diante dos meus olhos. Essa vitória trouxe um avivamento para toda a minha casa. As crianças começaram a sentir vontade de orar. Minha esposa voltou a cantar os hinos com mais fervor. E até vizinhos que acompanhavam de longe começaram a se aproximar da graça. Porque quando Deus faz uma obra, ela não fica restrita apenas a quem recebe, ela se espalha como um perfume que alcança todos ao redor. Ainda assim, o inimigo não desistia. Ele começou a lançar setas de divisão dentro da minha própria família, colocando mal-entendidos, gerando discussões sem motivo,
tentando roubar a paz que tínhamos acabado de conquistar. Mas o Senhor é fiel em nos ensinar até nos detalhes. Um dia, durante a leitura da palavra, caiu em 1 Pedro capítulo 2, onde fala que devemos deixar toda malícia, todo fingimento, invejas e murmurações, e desejar como meninos novamente nascidos o leite espiritual, não falsificado. Quando li aquilo, parecia que Deus estava limpando meu coração, tirando todo o lixo que o inimigo tentava depositar. Foi como um colírio espiritual sobre os meus olhos. Comecei a enxergar que muitas das discussões que surgiam em casa não eram porque realmente havia motivo, mas porque o adversário usava pequenas coisas para semear intriga. Passei a vigiar mais, a orar mais, a responder com mansidão em vez de levantar a voz. E pouco a pouco, a paz voltou a reinar dentro do nosso lar. Irmãos, aprendi que servir a Deus não significa viver sem lutas, mas significa ter certeza de que não estamos sozinhos nelas. Aprendi que a vitória não vem quando tudo muda ao meu redor, mas quando Deus muda primeiro o meu coração. E isso Ele fez comigo. Eu, que me via como o mais fraco, como alguém sem valor, fui alcançado pela graça e pela misericórdia de um Deus que não desiste de nós. Hoje, quando olho para trás e vejo as madrugadas de angústia, as vezes em que pensei em desistir, só posso dizer: foi a mão de Deus que me sustentou, porque humanamente eu não teria resistido. Mas quando o Senhor decide levantar alguém, não há inferno que possa derrubar. Como o pastor do tempo, irmãos, fui percebendo que todas as provas que enfrentei não foram em vão. Cada lágrima derramada, cada madrugada em oração, cada culto em que entrei de cabeça baixa, tudo estava sendo usado por Deus para me moldar e me preparar para testemunhar a sua grandeza. O inimigo tentou me matar, tentou roubar a minha paz, tentou destruir a minha família, mas em cada tentativa dele, o Senhor levantou uma vitória maior. E foi nessa caminhada que eu entendi uma verdade que guardo até hoje. Não existe batalha tão difícil que o nosso Deus não possa vencer. Me lembro de uma noite em que cheguei em casa exausto. As contas estavam acumuladas, minha esposa ainda em recuperação, as crianças dormindo, e eu sentei na sala escura sem forças até para orar. Mas foi ali, no silêncio da madrugada, que senti o Espírito Santo me visitar de uma forma tão doce que não consegui conter o choro. Foi como se o próprio Senhor sentasse ao meu lado e dissesse: Filho, eu estou aqui, eu não te abandonei. Essa presença era tão real que parecia que alguém de carne e osso estava comigo. Naquele instante, percebi que não importava o tamanho da luta. Se Deus estava comigo, eu já era mais do que vencedor. Com o passar das semanas, as portas começaram a se abrir. O trabalho que parecia fechado se multiplicou, e de onde eu menos esperava, veio sustento. As necessidades foram sendo supridas uma a uma. Não porque eu merecesse, mas porque o Senhor é fiel. E como é lindo ver que quando Deus age, ninguém pode impedir. Até aqueles que não criam, que antes zombavam da minha fé, tiveram que reconhecer: realmente, Deus é contigo. Mas a maior obra não foi o sustento material, nem mesmo a cura que vivemos no hospital. A maior obra foi a transformação dentro de mim. Eu, que andava derrotado, pensando que não tinha mais saída, hoje caminho de cabeça erguida, não porque sou forte, mas porque sei que o Senhor é quem me sustenta. Eu, que achava que não tinha valor, hoje sei que fui comprado por um alto preço: o sangue de Jesus Cristo. E é isso que quero deixar para você que está assistindo esse testemunho. Talvez a sua prova seja diferente da minha, talvez sua luta esteja na saúde, no casamento, nas finanças, ou até dentro da sua mente. Mas o Deus que me levantou é o mesmo que pode levantar você. Não importa o quanto o inimigo tenha te oprimido, não importa quantas vezes você caiu, se hoje você dobrar os joelhos e clamar, o Senhor vai te ouvir. Porque a palavra dele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantas vezes achamos que não temos mais jeito, que não merecemos perdão, que nossos pecados são grandes demais? Eu também pensei assim, mas quando a graça entrou na minha vida, percebi que não é pelo meu merecimento, e pelo amor de Ele. Foi na hora em que eu estava sujo, perdido e sem forças que Ele me abraçou e disse: eu ainda tenho uma obra contigo. E é esse abraço que hoje o Senhor estende a cada um que ouve esse testemunho. Irmão, se há algo que eu aprendi em toda essa caminhada, é que a vitória vem no tempo de Deus. Não adianta querer apressar, não adianta se desesperar, porque tudo acontece no momento certo. E quando a vitória chega, ela é perfeita, completa, e ninguém pode tirar. Por isso, se você está no meio da prova, permaneça firme. Não deixe que o inimigo roube a sua esperança. O mesmo Deus que me levantou é o que está te chamando agora para renovar a sua fé. E ao terminar esse testemunho, quero deixar uma palavra de gratidão. Agradeço a Deus,
ao ministério e à irmandade que tantas vezes oraram por mim sem nem saber o que eu estava enfrentando. Foi através dessas orações que muitas vezes recebi força para não desistir. Por isso, quero convidar você que me assiste a se unir também em oração. Deixe nos comentários o seu pedido, compartilhe a sua luta, porque juntos vamos orar. E o mesmo Deus que operou na minha vida, vai operar na sua. Não sei qual é o vale que você está atravessando, mas sei que há uma luz esperando no fim dele. Não sei qual é a lágrima que você tem escondido, mas sei que o Senhor recolhe cada uma para transformá-las em testemunho. Não sei qual é o peso que você carrega hoje, mas sei que há um Jesus que disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso receba essa palavra no seu coração. Você não está sozinho, você não foi esquecido, você não foi abandonado. O Senhor ainda tem uma obra contigo, e no tempo certo, a vitória vai chegar, e o seu testemunho também vai glorificar o nome dele.